Olá, amigos da TV Araguaia. Estamos iniciando mais um programa Saúde é Tudo. E hoje o nosso tema é Setembro Amarelo. O mês de setembro é considerado como Setembro Amarelo, que é a conscientização, né, a campanha de conscientização de prevenção ao suicídio. E esse assunto tão delicado e que a gente sabe que o suicídio é uma realidade bem mais comum do que imaginamos, né? E vem aí chamando a atenção de toda a sociedade. Para falar desse assunto tão delicado, nós vamos conversar hoje novamente com o doutor Adelman Soares Azevedo Filho, médico psiquiatra da cidade de Goiânia e diretor da clínica IGEA, em Goiânia. Doutor Adelman Soares, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa Saúde é Tudo. Olá, gente. Muito obrigado, Naim. Muito obrigado ao programa, aos telespectadores, por mais uma vez estar falando aqui sobre um tema tão importante como o Setembro Amarelo, em que a gente vai abordar o suicídio e a prevenção que a gente vai fazer, como a gente pode ter um olhar mais carinhoso e atento sobre esse tema. Tá certo. E para a gente começar, doutora Adelman, Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Por que que o mês de setembro e a questão do suicídio escolheu essa cor amarela? Eu acho que tem muitos telespectadores, a população em geral, tem um pouco dessa curiosidade, né? A Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu algumas datas ao longo dos meses do ano em que se enfocam problemas de saúde de várias especialidades. Escolheu-se o mês de setembro, em virtude, o mês especificamente, ele foi escolhido de forma mais avulsa. Mas a cor, ela foi em decorrência de um evento que aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 1994, quando um jovem de 17 anos, chamava Mike, ele cometeu suicídio. E esse Mike, ele tinha um Mustang, e ele gostava muito da cor amarela, e ele tinha restaurado esse Mustang e pintado ele todo de amarelo. No dia do velório, os amigos, a família do Mike, começou a fazer um monte de cartãozinho, falando, olha, se você tem algum problema assim, peça ajuda. E aí surgiu esse amarelo, do Setembro Amarelo, em função, em alusão a esse amarelo do Mike, do Mustang do Mike. E nessa época mesmo, diz que esse cartão, se você está passando por problemas como o do Mike, peça ajuda, chegou a muita gente que precisava e diz que ajudou muitas pessoas. No Brasil, começou a ser... essa data começou a ser válida e trabalhada pela também Organização de Saúde aqui no Brasil a partir do ano de 2015. E o objetivo dessa campanha mundial é reduzir drasticamente a quantidade, o número de suicídios até o ano de 2030. Certo. Bom, o tema suicídio ainda é muito pouco falado, né, no dia a dia. Isso torna um pouco mais difícil de falar sobre esse assunto. Que tipo de abordagens que o senhor considera mais adequada? Naim, quando a gente vai falar sobre suicídio, a gente tem que pegar assim e abordar as patologias, as doenças, né, que geralmente causam ou provocam mais suicídio. Entre elas, depressão, e pode acontecer em várias outras doenças, transtorno bipolar, esquizofrenia, mesmo que seja pouco, em algumas situações agudas, não são patologias, por exemplo, uma raiva extrema, um término de namoro, que a pessoa pode fazer isso. Então a gente tem que abordar as patologias. Quando a gente fala sobre o suicídio, o objetivo é ensinar e orientar
Portanto, perceber essas características que a gente vai falar aqui em pessoas próximas, de forma a ajudar tais pessoas ou a si mesmo. Quando a gente comenta, ou até a mídia, até tem uma orientação da mídia em relação a termos, a assuntos de suicídio. Quando a gente vai ler qualquer reportagem na mídia, você pode prestar atenção, mesmo na internet, mesmo nos canais de internet, nos jornais online, tem um adendo assim, que se você estiver com alguns desses sintomas, procure ajuda. O que acontece? Há algum tempo, começou-se a falar um pouco de suicídio, de casos de suicídio, por exemplo, pessoas famosas, e começou a romantizar muito o tema. E eles perceberam que isso estava estimulando os a também cometerem suicídio. Então, quando a gente fala sobre o suicídio, a gente fala de uma forma bem sensata, de forma a abordar as nuances que vão ajudar a tratar a doença e evitar o suicídio, e não romantizar o tema. Então, uma abordagem bacana é uma abordagem em que a gente vai desmistificar e ensinar a pessoa a reconhecer quando alguém está próximo ou pensando em suicídio. Certo. Existem alguns sinais que uma pessoa costuma apresentar e que podem identificar que ela possa vir a tirar a própria vida. Ao perceber alguns desses sinais, como podemos ajudar, doutor? Naim, muitas vezes a própria pessoa, ela não vai... Ela, embora perceba que ela está doente, às vezes ela pode ter uma certa dificuldade de procurar ajuda e até de contar para alguém que ela está pensando em suicídio. Então, o médico que trata desse assunto, o psiquiatra, ou então algum outro médico que for atender uma pessoa que ele perceba que está com quadro depressivo ou com alguma outra patologia que possa estar pensando em suicídio, é importante que o profissional... Ou então, às vezes ela não vai dizer diretamente que está pensando em suicídio, mas muitas vezes ela fala, por exemplo, que a vida está muito ruim, que está muito difícil continuar, eu podia não estar aqui, eu gostaria de não estar aqui, gostaria de dormir e não acordar mais. E esses detalhes, essa pergunta mais incisiva, o profissional vai fazer. Os familiares e amigos que estão próximos de pessoas que elas pensam que possam estar pensando em suicídio, tem que avaliar o seguinte: essa pessoa começa a mudar o jeito do dia, começa a ficar mais triste, mais desanimada, mais sem graça com as coisas, e começa a falar essas coisas que eu falei antes, tipo, minha vida está muito ruim, as coisas estão sem graça, querendo continuar. E, dependendo da proximidade do amigo ou do familiar, perguntar diretamente também se ela pensou em fazer alguma coisa, alguma besteira. E é importante que leve essa pessoa ao médico, mesmo que ela não queira. Falou, vamos lá conversar com o médico, e leve essa pessoa. Se a pessoa não quiser mesmo, leva na marra. Na marra, porque às vezes a pessoa não tem consciência que não está bem, e às vezes ela acha que ela não vai adiantar ela em lugar nenhum, porque não vai mudar nada. Às vezes ela está tão mal, às vezes está tanto tempo mal, que ela fala assim, vou no médico para quê? Não vai adiantar nada, ainda mais pelo ainda existente preconceito sobre a área da psiquiatria e a área da saúde mental. Eu vou dar um exemplo que é uma brincadeira, entre aspas, não uma brincadeira, aconteceu de fato comigo, não foi em relação à psiquiatria, não foi em relação à depressão nem a suicídio, mas na época que eu estava na faculdade, mais ou menos lá em 2003, por aí, meu irmão morava comigo, a gente morava junto, mais um primo, nós três fazíamos medicina em Uberaba. Meu irmão, um ano mais novo na faculdade que eu, ele começou a ficar muito doente, mal demais, febre, só que ele era muito Caxias, ele não matava aula de jeito nenhum. Ele chegava de manhã, na hora do almoço, deitava, não almoçava, porque não estava dando conta, levantava na marra e ia para a faculdade. E aí fez uma radiografia
no hospital da escola, da faculdade, e o médico lá ficou assustado, porque deram algumas alterações de um tipo de pneumonia mais grave e incomum. Mas o médico não conseguiu falar para o meu irmão que ele estava assim, que tinha visto o exame. Aí o médico, que era professor dele, foi na minha casa, descobriu onde é que a gente morava, foi na minha casa para procurar meu irmão. Meu irmão não estava, e o porteiro avisou para mim, para o meu primo. Quando nós chegamos lá em casa, nós ficamos sabendo e falamos para ele, ó, meu irmão chama Elson, ó Elson, você vai, nós vamos levar você no médico, porque o seu professor tal quer te ver e tal, e ele não queria de jeito nenhum, ficou com medo de ficar internado e perder aula. Aí eu virei para ele e falei assim, escolhe do jeito que você quer ir. Você quer ir acompanhando nós dois aqui andando, ou você quer ir amarrado em nós dois, eu e meu primo te carregando? Aí ele preferiu ir andando, porque ele ia de qualquer jeito. Então, nesse momento, não se preocupe se a pessoa vai ficar chateada, triste se você levá-la e de forma obrigada no médico. Porque mais triste é se acontecer alguma coisa e você soubesse que podia ter intervido de alguma maneira. Muito importante isso aí que você falou, Adelman. E isso aí acontece no dia a dia, né? Muitas pessoas perdem a vida porque, às vezes, os que estão perto, que estão próximos, às vezes identifica, vê, mas tenta levar a coisa de uma maneira mais gentil, não sei, mais suave a coisa, e não faz isso que você falou, de pegar aquela pessoa e levar, mesmo que obrigada a um profissional, um especialista da área. E aí acaba até a pessoa perdendo a vida e depois os parentes, os entes, né, fica com aquele remorso, aquele pensamento, poxa, podia ter feito algo para evitar isso. Mas muito boa essa colocação sua, doutora Adelman, muito boa mesmo. Bom, doutor, de que forma podemos agir para cuidar de nossa saúde mental, né, para não cultivar esses sintomas? O que nós temos que fazer para melhorar a nossa saúde mental no dia a dia? Naim, eu só fazer um adendozinho antes de responder sua pergunta, para complementar o que eu falei em relação aos sintomas, o jeito, o que a gente pode perceber em alguém que está cometendo suicídio, pensa em cometer o suicídio. Tem um fator extremamente importante que é difícil a gente entender, sabe, leigamente que isso acontece. Quando a pessoa está muito mal, pega um paciente assim, extremamente depressivo, já está em tratamento, tá achando que não tem escapatória, não aguenta mais sofrer, e ele pensou em suicídio, ele decidiu cometer o suicídio, ele pensa assim, ó, agora eu vou cometer um suicídio. E às vezes ele pensa, eu vou começar dessa forma, vou fazer isso, isso e aquilo. Ele estabeleceu o que ele quer fazer, eu vou fazer isso daqui a pouco. Eu vou almoçar aqui com a minha família, vou esperar todo mundo ir embora, e aí vou fazer alguma coisa. A partir do momento que a decisão na cabeça dele, ele falou assim, beleza, graças a Deus, agora parar de sofrer. Porque o objetivo de quem quer cometer um suicídio não é se matar, é acabar com o sofrimento. Tanto é que se tiver alguma outra de acabar com aquele sofrimento que não seja o suicídio, ele vai topar. No momento que essa pessoa toma a decisão, ela se tente. Olha o tanto que é engraçado. Ela até pensa, ela não fica tão preocupada com o suicídio em si, mas ela preocupa que ela acaba a preocupação que ela não vai agora mais sofrer. Aí aquele almoço que ela vai fazer com a família é tranquilo. É como se a pessoa tivesse melhorado. Quem está do lado fala assim, graças a Deus essa pessoa melhorou. Então fiquem atentos, se você está com uma pessoa assim, depressão grave, e de repente melhora de uma hora para outra, como se ficasse perfeita, pode ligar um sinal de alerta que às vezes ela está realmente com plano de cometer um suicídio na próxima hora. Isso realmente é pura verdade, viu, doutor? Nós perdemos aqui há uns 2 meses atrás uma amiga de 37 anos de idade. E uma semana antes dela cometer o suicídio, nós a encontramos num shopping aqui da cidade e achamos ela tranquila, normal, sorridente, feliz, né? Perguntando como é que estava a vida e tal. Não, tá tudo bem e tal. De repente a notícia, né? Então ela cometeu um suicídio. Assim, a gente ficou mesmo assim sem saber e sem entender.
Mas agora, com a explicação do senhor, o senhor falando isso para a gente, aí a gente vê a realidade da coisa, né? Mas, doutor Adelman... Posso responder a pergunta ou vai para o próximo bloco? Não, então nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo bloco, porque já me deram o sinal aqui, a nossa técnica, que nós temos que entrar aqui para um comercial, um pequeno intervalo comercial, e nós voltamos dentro de 2 minutos. Então eu peço aos telespectadores que não saiam daí, fiquem, permaneçam, porque o assunto é muito importante e estaremos de volta em 2 minutos.